Olá, aluno da segunda série, como que vocês estão? Aqui é o professor Eduardo de História e nesta aula nós vamos falar sobre um sistema que vigorou, grande parte ali da Europa, em vários países da Europa, principalmente ali entre o século XVIII, século XVII, certo? E ele vai ir ali até a Revolução Francesa, certo? Que é o tal do antigo regime, pessoal, dos reis absolutistas. Então vamos ver um pouquinho como que era esse antigo regime, como que funcionava, quais eram os trâmites políticos e sociais, que envolviam o antigo regime. Então vamos ver aqui quais são os objetivos da nossa aula de hoje. Então nós vamos identificar as características do antigo regime francês, que é um dos modelos, de antigo regime mais conhecidos, é o francês, e contextualizar a sociedade francesa ali no século XVIII, beleza, galera? Então, gente, você lembra o que é o conceito de absolutismo? Quando a gente fala, um poder absolutista, o que a gente está querendo dizer, E quais eram as principais críticas dos filósofos iluministas, à sociedade absolutista, Lembra quem são os filósofos iluministas? A sociedade absolutista? O que eles estavam criticando? Então, gente, o absolutismo ele foi uma forma de governo, muito comum ali na Idade Média, entre o século XV, ao século XVIII, no qual o monarca, sempre que a gente fala monarca, lembra? Monarquia, um rei, ele tinha poderes absolutos, Em tese, ele tinha poderes absolutos, E governava com o apoio do clero e da nobreza. Então, apoio da igreja, o apoio dos nobres, O rei ali, o monarca, ele governava. E os filósofos iluministas, dos quais aqui a gente tem algumas figuras importantes, Como o Rousseau, Eles criticavam a concentração total de poderes nas mãos do monarca, certo? A intolerância religiosa, a censura e o predomínio da fé sobre a razão. Então, os iluministas eles tinham a ideia da racionalidade, a ideia da razão, como algo que iluminaria as trevas, da religiosidade, as trevas ali do poder absoluto nas mãos dos reis, certo? Então, a base do movimento iluminista é esse. E eles vão criticar os absolutismo, o poder absoluto, na mão de um só, E os privilégios que esses tinham, certo, galera? Então, o antigo regime, na França principalmente, ele tem esse cara aqui, como um dos símbolos de poder absoluto, de poder absolutista, que é a representação do rei Luís XIV, gente. Esse rei, ele era, o rei Sol, Realmente ele se intitulava como o Rei Sol, Que mostrava toda a pomposidade, a luxúria, de como se vivia, os reis naquele contexto, certo? Então os franceses eles viviam sobre esse domínio do antigo regime, E o clero e a nobreza eles tinham enormes privilégios, eles viviam muito melhores, do que, o resto da sociedade, que era grande parte dessa sociedade, E o rei se apresentava como representante de Deus na terra, porque toda a autoridade vinha de Deus, certo? Então, a autoridade do rei, ela também foi dada por Deus, já que toda a autoridade vem de Deus, Então, o absolutismo, ele é visto como um direito divino. Deus quis assim. Deus quis que ele fosse rei, Então, é um poder inquestionável. Vocês estão vendo aqui? Numa sociedade religiosa, você fala que Deus quis daquele jeito, não tem como questionar aquele poder, certo? Gente, agora eu quero que vocês analisem com o professor aqui essa representação do rei Luís XIV, que também é conhecido como o Rei Sol. Como que ele está sendo representado nessa pintura, Eu quero que vocês analisem as vestimentas, as roupas, Como que ele está sendo representado. Eu vou dar um tempinho para vocês e nós já voltamos.
E aí, pessoal, conseguiram analisar essa pintura, né, do rei Luís XIV? Como que ele está sendo representado, gente? Quando vocês olham aqui, o que vocês veem? Então, gente, ele está sendo representado com roupas extravagantes, estão vendo? Né? E essas roupas, gente, elas mostravam todo o luxo, né, que a realeza estava cercada, né? Além de que ele tinha a espada, né? Ali vocês podem ver a espada como que era um símbolo do poder real, poder terreno, poder da espada, certo, galera? Então aqui a gente tem toda essa pomposidade mesmo que os reis viviam, né? Em contraponto, né, com o resto da sociedade francesa, que viviam a miséria, né? À mercê da pobreza e da fome muitas vezes, certo, galera? E aqui a gente tem uma outra representação do luxo que era viver na nobreza, né, no século XVIII, lá com o rei Luís XIV, que é o tal do Palácio de Versalhes. Olha o tamanho desse palácio, gente. Olha o tamanho dos jardins, né? Milhares de quartos, né? Milhares de janelas, né? Algo realmente grandioso para mostrar como era grande o poder do rei, né? E ele foi construído lá no século XVII, né, a mando do rei Luís XIV. Então esse palácio, gente, ele vai se tornar o símbolo da monarquia francesa e do antigo regime, certo? E atualmente ele é visitado, né, por milhares de turistas todos os anos, né? E uma curiosidade, que dentro deste palácio gigantesco não tinha banheiro, olha só, né? Porque naquele contexto a gente não tem encanamento, esgoto, coisa parecida, certo? Então não tinha banheiro, tinha milhares de quartos, janelas, luxo para todo lado, mas não tinha banheiro nenhum até hoje, inclusive, tá? E a sociedade francesa, como que ela era, gente? Como que ela era formada, então, naquele contexto? Então, ela estava dividida em 3 estados, certo? Uma sociedade totalmente estamental. O que é uma sociedade estamental? Não tem como você alterar. Se você nasceu nobre, você vai ser nobre para o resto da vida. E isso era ótimo para você, né? Agora, se você nasceu no 3º estado, camponês, trabalhador, né? Ou ali burguês, você vai ser camponês, trabalhador para o resto da sua vida, não tem como você mudar, certo? Então a gente tinha no topo da pirâmide social, aqui da França nesse contexto, o clero, a igreja, certo? O 2º estado era a nobreza, e o 3º estado, então a gente tinha camponeses, trabalhadores das cidades, né? E os burgueses, como vocês podem ver aqui, né? Nessa pirâmide mesmo, certo? E aqui vocês têm os números de pessoas, né? Do alto clero e baixo clero, 120 mil pessoas. A nobreza estava entre 350 mil pessoas. E o 3º estado, que era o povão, 24 milhões de pessoas. E era o 3º estado, então, gente, que sustentava, né, com o trabalho e com impostos. Esses 2 estados, né, essas aqui, né, 470 mil pessoas, né, elas não pagavam imposto, certo? Elas não pagavam imposto, né? O rei, o 1º estado e o 2º estado não pagavam imposto. Os únicos que pagavam e trabalhavam nessa sociedade era o 3º estado. Então, o clero, gente, como que era o clero? Na França, a Igreja Católica ela era totalmente aliada à monarquia. Então, o poder, ele era ali muito concentrado na mão da igreja também. A igreja ela era muito influente na França nesse contexto. O clero, ele era composto por cerca de 280 mil pessoas, né? E a porcentagem de quantidade era 0,5 da população de toda a França, certo? E a riqueza ela vinha então da cobrança de impostos, de dízimos, né, em suas terras e taxas por serviços religiosos, casamento, sepultamento, batismo, tudo isso a igreja acabava cobrando um valor, né, que ia para os seus cofres, certo? Gente, agora eu quero fazer uma atividade rapidinha aqui para ver o que a gente está entendendo desta aula. De onde que vinha a riqueza do clero, né? Eu vou dar um tempinho para vocês e nós já voltamos.
E aí, pessoal, conseguiram lembrar da onde que vinha a riqueza do clero, da igreja nesse contexto? Então vamos ver com o professor aqui? Então, gente, a riqueza ela vinha da cobrança de impostos, certo? De dízimos, né, em terras, porque vamos lembrar que na Idade Média a gente chegou a um período em que a igreja teve 1/3 das terras, né, da Europa, certo? Então a igreja ainda tinha muitas terras nesse contexto, né? E serviços religiosos também, cobravam por casamento, né, sepultamento, batismo, né, todos os serviços religiosos ali, eles eram cobrados, né? E tudo isso sustentava então o clero, que era 0,5% da população francesa nesse contexto. E lembrando que eles também não pagavam impostos, né? Os impostos apenas eram destinados ao pessoal do terceiro estado, ao povão. E a nobreza, gente? Como que era a nobreza? A nobreza era composta por cerca de 840 mil pessoas. Em porcentagem, isso vai dar 1,5% da população francesa naquele contexto, certo? Então a gente tem 2% da população francesa neste contexto que tem todos os privilégios, né? Não pagam imposto, não trabalham, né? Então esse 2% era assim. E eles viviam da renda, né? De rendas da corte ou do pagamento dos camponeses pelo uso das suas terras, certo? Né? Ali é um sistema quase que feudal ainda, né? E a nobreza se ocupava de festas e divertimentos. A vida dos nobres no Palácio de Versalhes, né, em volta do rei, né, em volta da corte, gente, ela era de você mostrar que você é nobre. Eles tinham a necessidade de mostrar que são nobres, que vivem no luxo, né? Enquanto a sociedade francesa passava fome neste contexto, certo? E essa exuberância vai começar a abrir os olhos tanto dos iluministas quanto da população, né? Porque aqui está acontecendo o iluminismo, gente. Isso vai fazer com que as pessoas entendam que precisa de uma revolução. Estão entendendo onde a gente vai chegar? Na tal da Revolução Francesa. Então tudo isso aqui, gente, esses 2% de privilegiados vai fazer com que a gente tenha, né, uma revolta, uma revolução, certo? E o terceiro estado, gente? O terceiro estado era a maioria da população na França, certo? Que era 24 milhões de pessoas, 98% da população francesa que vivia, né, em condições precárias de extrema pobreza, né? A maioria viviam em extrema pobreza. A gente tem uma burguesia que ela está ascendendo neste contexto, certo? Mas a maioria das pessoas ainda eram bem pobres, eram camponeses, né? E era um grupo heterogêneo, né? Por quê, gente? A gente já tem, né, como eu falei, essa burguesia em ascensão, né? Envolvia banqueiros, os médicos, industriais, camponeses, que eram uma das maiorias, os servos, que eram maiorias, mendigos, soldados. Então, eram aqueles que não são nobres. Eles não são nobres. Mas esses aqui, gente, os banqueiros, né? Principalmente os médicos, os industriais, eles tinham uma condição financeira razoável, certo? E eles também tinham, né, acesso à educação. E eles vão começar a estudar os iluministas e vão olhar para a nobreza e vão falar, caramba, enquanto a gente tem que ficar aqui trabalhando, suando, né, produzindo, os nobres estão lá no Palácio de Versalhes festando, né? Então eles vão começar a analisar, né, tudo isso aí, vão começar a influenciar também o povo, a população, né, que não tinha acesso à educação, né, mas a ir contra esse regime, o antigo regime. E todos esses, então, eles pagavam os impostos e, além de tudo, eles não participavam da política. Podia ser o médico, podia ser o dono de uma indústria, ele não participava da política, né? Era apenas o clero e a nobreza que tomava as decisões dentro da França. Gente, agora vamos para uma atividade. Essa imagem aqui do lado, né, é uma sátira, né, a desigualdade social na França no século XVIII, certo? É uma sátira, uma fonte histórica feita naquele contexto. Eu quero que vocês identifiquem na imagem qual estado cada personagem representa, né? Então aqui a gente tem os 3 estados simbolizados aqui em cada personagem. Quero que vocês analisem e a gente já volta.
E aí, pessoal, conseguiram analisar esta imagem aqui, esta sátira? Quem são cada um dos estados? A gente tem 3 homens aqui nesta figura, né? A gente tem o primeiro aqui de roxo, né, uma azul, né, esse de vermelho, né, e este aqui embaixo, né, de branco, certo? Então, gente, qual personagem aqui significa cada estado? Então, gente, os que estão sendo carregados, estão vendo que tem um homem carregando outros 2, né? Simbolizam o clero. E quem que é o clero? De azul, né? Ou de roxo, né? Por que eu sei que é o clero? Porque ele tem uma cruz no peito, ele está segurando uma cruz no peito, né? Então ele simboliza ali o clero, né? E a nobreza de vermelho. Por que eu sei que é nobreza? Nós temos a espada, as próprias vestimentas e a espada que simbolizava o poder real, né? O poder, já ouviram falar entre a cruz e a espada, né? Ou seja, entre o poder da nobreza e o poder da igreja, entre a cruz e a espada, certo? Então aqui a gente tem, né, a simbologia deste poder. E o terceiro estado que está carregando tanto o clero quanto a nobreza. Por quê, pessoal? Aqui a gente vê o cara trabalhando, né, com uma enxada ali na mão, né, e carregando todo o peso, né, que o clero e a nobreza colocava sobre eles. E por que isso, gente? Porque neste contexto, como vocês lembram bem, nem o clero, nem a nobreza, eles pagavam imposto. Eles viviam de forma privilegiada, eles não trabalhavam, né? E quem que sustentava a França neste contexto? Era justamente o terceiro estado, que tinha que carregar nas costas, né? Tanto o clero, trabalhar pelo clero, trabalhar pela nobreza, como pagar impostos para que a nobreza vivesse lá nos luxos, no Palácio de Versalhes, esbanjando, né? Porque a nobreza, como a gente viu ali, tanto nas vestimentas do rei Luís XIV, quanto no Palácio de Versalhes, ela vivia esbanjando as suas riquezas, né, que eram tidas, né, através dos impostos. E neste contexto é importante a gente lembrar que está surgindo a burguesia, que está enriquecendo, certo? E ela começa a olhar para os nobres e eles não produzem, a burguesia produz, trabalha, constrói indústria, os banqueiros, né, estão enriquecendo e eles vão ter força para bater, né, de frente com a nobreza, né? Eles vão ter força para isso, certo? Diferente do camponês, né? E de outros, dos servos e tudo mais, que eram dependentes da nobreza. Então, gente, o que nós vimos nesta aula? O sistema político vigente na França no século XVIII, que era o antigo regime, o chamado antigo regime, né? A sociedade francesa do período era estamental. O que é estamental? Não tem como você mudar de classe, né? Ou você nasce nobre e vira clero, né? Ou você é nobre, ou você nasceu no terceiro estado, você não é o que chamam de sangue azul, você vai, né, sempre ser do terceiro estado, né? E o primeiro estado, então a gente tem o clero, o segundo estado a nobreza, o terceiro estado eram os trabalhadores urbanos, camponeses e burguesia. Essas são as referências da nossa aula. E essa foi a nossa aula de hoje, pessoal. Espero que tenham gostado e até uma próxima.